A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero aqui da Assembleia de Deus, da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aula também no Capé de Franca, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Assembleia de Deus, tá bom? Tanto para irmãs quanto para irmãos na sala dos adultos, professores dos adultos. Também sou teólogo por formação. Então, você está aqui mais uma vez no nosso canal, nesse quadro que se chama Reflexão, aonde de maneira semanal nós temos 3 reflexões referente à aula. Então, essa reflexão está sendo referente à lição de número 12, que já está publicada no nosso canal, que é a bondade de Deus em nos atender. Então, logo agora no início, eu já quero te lembrar que além das reflexões semanais, nós temos o Psicoteologando com a minha esposa Daniela Ricobelo, ao qual ela faz uma abordagem psicológica dentro do tema principal da lição. E também nós temos o quadro que se chama Populares, aonde nós colocamos assuntos relacionados a EBD, mas fugindo um pouco, trazendo temas diversos, tais como como ministrar EBD, ou seja, como dar aula. Já temos o primeiro vídeo. É só você procurar na playlist, lá vai estar tudo separadinho, tanto as aulas, quanto o psicoteologando, as reflexões e também os populares, tá bom? Você não perde nada, absolutamente nada, por seguir o nosso canal. Só tem conteúdo bom, conteúdo exclusivo, conteúdo de qualidade e também com muita responsabilidade. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 7, versículo 7, que foi abordado na leitura bíblica em classe. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 7 vai falar sobre a oração. Nós vamos abordar 3 pontos aqui: pedir, buscar e bater. Nós vamos entender esses significados que são muito importantes para nós entendermos esse processo da oração, tá bom? Antes de nós adentrarmos ao versículo, nós temos que entender o seguinte: nós temos alguns modelos, algumas formas e alguns padrões que são e foram utilizados por Jesus. Por exemplo, nós vamos ver que Jesus, ele orava constantemente. Esse é o nosso estereótipo, né? O nosso padrão. Ele orava diariamente. Ele orava antes do nascer do sol, a Bíblia vai mencionar. Ele orava à noite, ele tinha os seus períodos de oração à noite. Teve o período de oração no batismo, na escolha dos 12, na confissão de Pedro. Também nós temos a oração na configuração, na oração no Monte das Oliveiras. Ou seja, nós temos na Bíblia Sagrada vários momentos e situações ao qual a oração ela foi fundamental para determinadas ações, tá bom? Então, a oração ela está associada a ações. Antes de eu determinar qualquer tipo de ação ou completar ou fazer, eu tenho que ter em mente que a oração ela é importante. Não adianta de nada você agir para depois orar. Não. A oração ela sempre antecede uma ação. É uma forma de nos precaver, de nos proteger e também nos preparar para determinadas ações, tá bom? Entendido isso, é por isso que nós vamos ver que em Marcos, capítulo 14, versículo 38, nós temos a menção do vigiar e orar. Ou seja, se a minha ação precede a minha oração, tá? Porque a oração antecede, né? A minha ação precede, na verdade. Ela vai preceder porque ela vai acontecer depois. Então, ela precede a minha oração. A vigilância, ela antecede a oração propriamente dita, ou seja, eu tenho que ter em mente que a questão da vigilância, ela é importante,
porque eu tendo vigilância, eu consigo orar com mais prudência, com mais decência e com mais objetivo. Então, vigiai e orai. E orai e completar a sua ação, ou seja, haja, mas antes de agir, ore. Marcos capítulo 14, versículo 38 fala sobre isso. Outra questão é o modelo que nós temos da oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, do 9 ao 13, nós estudamos, né? Mateus capítulo 6 vai falar sobre o padrão. Nós temos um padrão ao qual nós temos elementos prioritários que não podem faltar em uma oração. Então, lá na oração do Pai Nosso, nós temos elementos importantíssimos que agregam a nossa oração e que são essenciais para uma oração eficaz, tá bom? E para fechar essa primeira fase aqui, a questão da oração no quarto, Mateus capítulo 6, versículo 6, que fala que quando nós formos orar, entra no teu quarto, nós temos uma reflexão sobre isso, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que te vê em secreto e ele te recompensará. Então nós vamos ver que a oração, ela faz parte da vida do cristão. Não tem como nós fugirmos dessa ideia principal na vida do cristão, tá? Então vamos lá para Mateus capítulo 7, versículo 7. O texto, ele é bem enfático. Pedir, buscar e bater. Mas o que isso significa na prática? Vamos lá. A ideia da oração está ligada a 3 pontos principais. Quais são eles? A solicitação, ou seja, você está solicitando alguma coisa. É por isso que a oração ela nunca será uma imposição. Por mais cristão que você seja, mais crente que você seja, que mais sabedoria, cargo que você tenha, a oração nunca será uma imposição, mas uma solicitação, tá? Segundo ponto, ela é intercessória, ou seja, eu faço uma solicitação para mim ou para o meu próximo, mas a ideia principal é pedir para mim. Quando eu falo da intercessão, eu estou intercedendo por alguém através da oração. Então, eu tenho em primeiro plano a solicitação, em segundo plano a intercessão, e o terceiro plano é a ação de graças, ou seja, é aquela oração de agradecimento, a oração feita em ação de graça. Pelo aniversário, pela vida, pelas conquistas, nós temos que ter essa ideia de ação de graça. Não é somente pedir, não é somente interceder, mas também agradecer. A oração baseada nesses 3 pilares, nós vamos aqui para a questão do pedir. Quando o texto ele vai abordar a questão do pedir, nós estamos falando aí de 3 tipos. Não é que existe 3 orações diferentes, tá? Não é que existe 3 formas de orar. Não, eu não posso classificar assim. Mas eu posso classificar por intensidade. Talvez seria a palavra que mais se encaixa aqui. Eu falo de oração no sentido de intensidade e no sentido de necessidade e também no sentido de momento. Então, quando eu falo de intensidade e também falo de momento, eu estou encaixando essas questões aqui. Por quê? Quando a Bíblia fala pedi, o texto vai dizer, né? Pedi e dar-se-vos-á. Quando eu falo de pedir, eu estou na ideia de uma oração sincera, tá? Eu estou pedindo ao Senhor. Às vezes é necessário pedir a fim de obter uma resposta. Então nós vamos trabalhar nesse padrão da resposta para nós chegarmos à conclusão final. Então eu peço, eu oro a Deus, eu busco a Ele, peço o que eu estou precisando. A Bíblia mesmo fala no texto bíblico que nos diz sobre a oração, dizendo o seguinte, olha, que essas orações, essas coisas que vocês pedem, até os gentios buscam também. Então Deus sabe que você precisa. Então você pede para que essa oração seja reconhecida diante do Senhor. Mesmo Deus sabendo que aquilo que você precisa, mas ela deve ser conhecida diante de Deus. Você deve expô-la diante de Deus, tá? Então, às vezes é necessário pedir para que se obtenha uma resposta.
Aí eu estou no critério do pedir. Pedir é oração sincera, tá? Quando a resposta não vem, tá? Deve-se começar uma oração perseverante. Já mudou o cenário, porque era apenas o pedir, mas a resposta não veio. Aí o texto vai dizer que aquele que busca, ou vamos lá para o texto, aquele que busca encontra. Então, buscar está relacionada a uma oração perseverante, a uma oração fervorosa, tá bom? Então eu passo do nível de apenas pedir para o estágio de buscar. Então eu começo a buscar de maneira intensa aquilo que eu não consegui ainda. Então é por isso que se encaixa na ideia de oração fervorosa ou oração perseverante. Eu mudo de estágio, de foco, eu mudo também a forma como eu estou buscando, ou seja, a intensidade, como eu acabei de falar agora há pouco. Quando só pedir e só buscar não soluciona, eu tenho a ideia de bater. Por isso que o texto fala que quem bate, abrir-se-vos-á. Por quê? Quando eu falo de bater, eu estou falando que essa oração é desesperada. Porque se a resposta estiver demorando, deve-se iniciar uma oração agonizante. Essa é a ideia do texto no original. Ou seja, bater, insistir, a forma, a intensidade dessa oração, dessa busca mudou. Não é somente um pedir, não é somente um buscar, mas é uma oração desesperadora, uma oração agonizante. O que nos sustenta e que nos dá crédito à nossa oração é a resposta que o próprio Cristo dá no versículo 7. Olha quanta informação nós temos apenas num versículo. Tá? Daria aqui para me falar meia hora tranquilamente, tá? Então vamos lá para a gente encerrar, porque nós vamos focar só aqui, tá bom? A promessa é para todos, tá? É para todos esses tipos de oração. Tá? Ou seja, eu tenho a oração que apenas pede, a oração que busca e a oração que bate. Tá? Mas a promessa é para todos esses tipos de oração. Ou seja, todos esses tipos de oração vão ser recompensados. E essa é a ideia do texto. Que independente se você pedir, eu coloquei apenas um agravante, tá? Mas apenas o fato de pedir, a Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. Eu tenho aqui uma recompensa. Buscar e encontrar-se-á, ou encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Eu tenho aqui nitidamente, apenas no versículo 7, os tipos de orações que podem ter e acontecer e a recompensa que eles estão tendo. Ou seja, eu não posso medir com a minha subjetividade espiritual ou com o meu nível espiritual a oração do irmão, a oração da irmã. Dizendo assim, você tem que orar muito, você tem que orar de joelho 2 horas, você tem que fazer isso, você tem que ir no monte. São coisas que não servem como critérios para se receber uma bênção, tá? A Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Ou seja, não importa a intensidade ao qual você ora. O fato é que se você ora lá na sua casa, todo dia, no seu cantinho, sem muito alarde, Deus vai ouvir, vai te abençoar e vai te dar vitória. Ah, irmão, mas eu gosto do monte. Amém, meu irmão. Que bom, ótimo. Que vá no monte. Essa é a sua intensidade. Se você vai lá, vai bater, vai se desesperar, agonizar, que ótimo, porque você também terá uma recompensa. Você também será abençoado. Então, o que nós não podemos de forma alguma é medir as pessoas de acordo com a nossa fé. Se eu posso ir no monte, amém, mas tem gente que não pode.
E só por causa disso ela não vai receber? Ou só por causa disso ela é menos crente do que eu? Ou menos crente ou mais crente que você? Não, em hipótese alguma. O versículo 7 do capítulo 7 nos mostra muito bem que a intensidade pode ser diferente, mas os objetivos e a recompensa são as mesmas, tá bom? Essa é a reflexão dessa semana. É a primeira reflexão de 3. Então aguarde aí que nós vamos ter mais reflexões espetaculares. Você não pode perder, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Ative a notificação do sininho para você receber mais informações aí, tá bom? E deixe o seu comentário, é muito importante que você deixe o seu comentário para o YouTube entender que esse vídeo está sendo relevante, tá bom? Curte aí para que o YouTube entenda que você está gostando e ele vai sempre te recomendar quando você estiver rolando ali o YouTube, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.